Fala galera, hoje eu no comando da casa, como sempre, fico muito nervoso nesse momento aqui, que eu não estou acostumado a liderar essa nau capitânia de sucesso. JJ. Gusfraba. Para todos os nossos 25 milhões de seguidores aqui no canal, a gente vai pela primeira vez trazer um estilo que eu gosto muito, a galera que não está muito acostumada, que é o Metalcore. Vai ser uma grande surpresa para mim, as coisas que o Daniel e o Cláudio têm para dizer, e a gente vai estar falando sobre Kill Switch Engage. Quero ver o que vocês vão dizer aí da posição dos caras aqui, que eu tô até com um pouco de medo. Mas roda a vinheta aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. E não esqueça de compartilhar esses nossos vídeos com seus amigos. E além disso, siga o Resenhando no Instagram, a nossa única rede social onde você sabe o que acontece e o que não acontece. Se você não tem conta, cria uma. Segue só o Resenhando que tá de boa. E você tem a campanha Pix, que você pode nos ajudar a fazer um canal melhor para você. E, segunda coisa, não se esqueçam de ler a descrição dos vídeos, que é muito importante, porque lá você também encontra todas as informações necessárias para não ficar perguntando coisas desnecessárias pra gente. E esse é o Cláudio Borges. Se você quer fazer parcerias, negócios com Resenhando, patrocínios, etc., ele é o homem. Tá aparecendo aqui o Instagram do Cláudio. É por aqui que você entra em contato com ele e pode fazer parte aí de um canal muito bacana. E seja mais um dos nossos 637 mil ouvintes, não é isso? Mais o que mesmo, Daniel? Mais o quê? Acho que é só isso, né? Comentar, né? Mas sempre com educação. E como de costume nos nossos episódios, a gente começa com as nossas dicas culturais, que foram, né? A gente teve que pesquisar bastante, estudou bastante, gastou um bom tempo pesquisando aqui. Uns 5 minutos antes de começar a gravar, eles. O meu já tá desde ontem. Eu vou começar até pelo Daniel, que realmente, de fato, deve ter 30 segundos que ele escolheu a dica dele. O preguiçoso do cacete. Mas vamos lá, Daniel, fala aí. Não, mas é que eu esqueci realmente, cara. Eu tô... Jura? Eu tô cheio de açúcar no sangue, então eu tô... Tô vendo. Tá, eu esqueci, tô doidão. Mas vamos lá. Aproveitando que estreou já o primeiro episódio no Paramount Plus da sexta última temporada de Handmaid's Tale, eu quero indicar Handmaid's Tale. Para quem nunca assistiu ainda, baseado no livro do Conto de Aia, de Margaret Atwood, é isso mesmo? Isso, Atwood, tá vendo? Eu pensei em falar sem ter que ler aqui, depois eu li que tava certo. Não, mas sério, cara, eu acho a série espetacular. Eu não sei se eu começo a ver, espero um episódio por semana, eu espero terminar a temporada para ver tudo de uma vez só. Mas eu acho a série espetacular, distópica, mas uma distopia que, se deixarem, vira realidade. Então, se deixarem, transforma os Estados Unidos e o Brasil numa Gilead, né? O Brasil agora não, mas os Estados Unidos estão querendo transformar numa Gilead. Tá mais próximo. Então, assistam que vocês vão entender do que eu estou falando. Essa é a minha dica cultural. Handmaid's Tale. É a terceira temporada, né? Sexta e última. Sexta e última? Então tá. Que bom. Cláudio, o que você tem para oferecer aqui para os nossos seguidores? Então, mais Jay, de 25 milhões 643 mil. Isso, claro. Eu tenho para oferecer, Jay, uma dica cultural muito valiosa. Porque como a gente estava conversando hoje à tarde, o brasileiro cada vez lê menos. E eu vou indicar um lugar para o brasileiro começar a ler mais, que é o melhor sebo de livros do Rio de Janeiro, que é a Baratos. Ex-Baratos da Ribeiro, que ficava em Copacabana, e a Baratos agora que fica no bairro de Botafogo. Então você que é do Rio tem a obrigação de passar lá, ou você que está no Rio, estará no Rio em algum momento da sua vida, passando férias, pode ir lá, porque além de ser um sebo de livros, ele também trabalha com vinis, uma seleção que o dono, o Maurício, ele tem uma curadoria muito bom, tanto nos livros quanto nos discos de vinil. E fora os shows que tem lá, né? Exatamente. E ele também é um grande agitador cultural, ele faz show, promove shows lá, geralmente quando a loja fecha ou em horários mais alternativos, e é muito legal. Tem coisas bacanas, você falou que é o Zumbi do Mato, né? Zumbi do Mato hoje, no caso Hoje. que a gente tá gravando, vai tocar lá, né? Exatamente. Então, que é um sábado que a gente está gravando, vai ter esse show do Zumbi do Mato lá. Então é um lugar muito legal para vocês visitarem. E também tem um funcionário de lá, que é o Alessandro, que é nosso espectador, Verdade. assim, Nosso ouvinte. Né, ele sempre assiste e ele sempre conversa comigo quando eu vou lá, porque eu sempre tô lá, e ele sempre conversa comigo sobre os episódios que a gente fez. Então, O Alessandro, que é um grande fã de Kiss, é bom que a gente paute isso aqui. ele é fã de Kiss mesmo, exatamente. Já tocou o primeiro, né? Mas essa é a minha dica. E a minha dica é que, poxa, em tempos de Linkin Park, que não, infelizmente não vai tocar aqui no Rio, mas vai fazer mais shows em São Paulo aí no final do ano, a editora Belas Letras está lançando um livro
Eu acho que é uma biografia, mas aqui não tem detalhes, mas é um livro sobre a banda que se chama It Starts With One. Então, assim, é um livro bem legal, tem pré-venda nesse momento. Vale a pena você ir lá no site da Belas Letras, dar uma checada. Tem a versão só o livro, uma versão que vem os brindes, vem um marcador, vem, eu acho que Capa grossa capa também. dura, um apoio para copo, um adesivo, tem um monte de coisa legal, uma paletinha da banda. Então, assim, entra lá no site da Belas Letras, já garante a sua cópia enquanto está em pré-venda, que o valor é um pouco mais interessante. Dito isso, vamos hoje começar falando aqui sobre o Killswitch Engage, que é uma das bandas que eu mais gosto aí do estilo. E estou super curioso para saber as posições de Cláudio Borges, de Daniel. Estou me sentindo até bem aqui hoje liderando. O que você está achando, chefe? Você não tá na pressão de ter que dar opinião, né? Você tá orgulhoso Não, de mim? mas ele vai ter que dar opinião a respeito do novo Do álbum, último. mas a gente já sabe o que ele vai falar. Pois é. Mas eu tô orgulhoso. É gente. jogo Tá orgulhoso? ganho. Tô seguindo bem? Tá, você merece ter um aumento. 13º vai vir mais parrudo esse ano? De repente vai ter participação dos lucros. Opa, maravilha então. Galera, Killswitch Engage é uma banda americana de metalcore, começou em 1999. E por incrível que pareça, eles já lançaram 2 álbuns. E o grande sucesso, o grande estouro veio no 3º álbum, The End of Heartache, que foi o álbum que eu indiquei pro Daniel. A gente vai seguir nesse caminho, né? A gente vai seguir nesse caminho cronológico. E a curiosidade para mim é que nesses 2 primeiros álbuns, que é o Killswitch Engage, o primeiro, e o Alive or Just Breathing, é com Jesse Leach, que era o vocalista. Ele teve problemas de ordem psicológica, de ansiedade, de depressão, não deu conta de seguir com a banda e pediu para sair. Então, assim, ele gravou os primeiros 2 álbuns e quando já não era mais ele como vocalista, era o Howard Jones, é que a banda realmente, de fato, estourou. E foi o primeiro disco que eu coloquei pro Daniel ouvir. Suspense? Suspense. É curioso que o seu preâmbulo me deu até, assim, preparou o terreno que eu vou falar agora, porque, curiosamente, eu já tinha escutado esse disco há 20 anos atrás. E depois eu entendi porque eu passei 20 anos sem escutar o The End of Heartache. Porque é o seguinte, mas por que você preparou o terreno para mim? Não, é sério, na época eu tinha começado, quando eu comecei a escrever no início dos anos 2000, para escrever sobre música para o Internet do Magazine, depois lancei um site chamado Desconecto que virou revista, a Century Media, que lançou esse álbum no Brasil, mandou esse álbum para mim. E eu nem fiz a resenha dele à época, ainda bem que eu não fiz a resenha dele à época, mas eu vou dizer por quê. Exatamente por causa do Howard Jones. É mesmo? É. Ele é muito chato. Cara, assim, na verdade, assim, o vocal extremo dele, gutural, gritado, que seja, passa, apesar de eu achar até genérico. Mas o clink que te incomoda. Mas o vocal limpo dele é muito chato. Mas muito chato. É pra você ver, por exemplo, cara, o trabalho de guitarras do Adam e do Joe Strotzer, porque o Adam tem um sobrenome duro do que Vince. Eles chamam de Adam D, é mais fácil. Pois é, cara, assim, vários gifs sensacionais, cara, as melodias fantásticas. Mas, cara, o Howard Jones estraga a audição desse álbum pra mim. Sim, completamente. Até botei aqui, ó. Não só isso, mas a Beat Feral que abriu. Eu acho que os blast beats na música não encaixam, não ficaram legais. Entendeu? Tá aqui, ó. Take This Oath, maneira com os GIFs, eu destaquei a participação exatamente do Jesse Leach. Aí o A Darkness Fall, eu anotei aqui. Só é maneira porque faz parte da trilha sonora de Fred vs Jason. Aí começa Rose of Sharing, cara... Que foi um single isso. Quando o disco saiu. E Breathe Life, cara, maneiríssimas, mas a voz dele estraga a voz limpa, especialmente nos refrãos. Entra a voz dele, cara, eu acho absolutamente chata. Aí eu fui anotando aqui, ó, The End of Heartache, refrão mostra como a voz limpa do Howard Jones é chata, tá anotado aqui. E essa música que ela tem mais apelo, mais pop no disco. Pois é, né? mas a voz dele, pra mim, estraga a audição, sabe? Musicalmente, a banda não me incomoda tanto, não. Aí botei aqui, essa trinca aqui, Declaration Não me Word... incomoda tanto, não. Declaration Word Ablaze é instrumental, Umbrage Rise. A minha anotação para as 3 músicas foi pipipi, popopó. Sabe? Nada. A mesma coisa, Wasted Sacrifice, muito maneira, mas o vocal limpo dele me incomoda, é chato, é ruim. Ou seja, eu entendi porque eu não gostei do End of Heartache na época, e foi por causa desse disco que eu nunca mais ouvi absolutamente nada do Killswitch Engage, por isso que os 2 outros álbuns eu ouvi pela primeira vez alguma coisa fora da banda, fora isso aqui. E esse álbum aí, assim, no começo eu acho até que ele é meio... As coisas são muito porrada, muito parecida, mas depois do meio pra frente eu acho que ele começa a ganhar uma dinâmica legal pra caramba. Mas assim, você pegou o ranço do vocalista e isso é uma parada que não tem jeito. Não tem como. Mas assim, é um disco que eu acho legal pra caramba. E eu destaco de fato mesmo as músicas que são singles, que é Rose of Sharing. Breathe Life, é isso? E a própria The End of Heartache, que eu acho ela lindíssima também.
E vale falar assim que o grande nome da banda, né, é esse nome que é difícil O de falar. Adandi? O Adandi. Adandi, vamos falar Ele que Adandi. produziu vários álbuns da banda, em parceria às vezes com outros produtores, tal, até com um álbum com outro guitarrista também, mas ele é o cara da produção ali, né? E ele tem um projeto muito maneiro chamado acho que é Serpentine Dominion, que é com o vocalista do Cannibal Corpse. Nossa. Eu entrevistei ele para Road Crew anos e anos atrás para falar desse projeto. Entendeu? E a gente falou de guitarra e tudo mais, porque realmente eu fiquei impressionado mas nem isso me fez voltar a ouvir com o Switch Engage. Mas o disco, para quem gosta de metal extremo, esse trabalho de Serpentine Dominion, ia ter um álbum curto, meia horinha, mais ou menos, mas é bem legal o álbum com o cara do Cannibal Corpse. E essa tua experiência ouvindo aqui te incomodou a tal ponto de você achar que não é um disco legal? Porque assim, eu indiquei o outro que eu indiquei pra você, Incarnate, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre ele. Porque eu achei que tem uma coisa muito de riff, bem de death metal europeu, me lembra de Destruction em alguns momentos. Tem tal. muita coisa disso. Só que eu acho que se de repente fosse um outro vocalista, ou até mesmo o Jesse Leach, nesse álbum, eu acho que ele desceria melhor. Mas eu falo, realmente, eu acho o vocal dele limpo, tão ruim. Quando eu falo ruim, é pro seu não é gosto. porque o cara exatamente, não é porque o cara é desafinado, uma coisa do tipo, não, mas ele não encaixa. Pra mim não encaixa, o vocal limpo dele não encaixa no tipo de som que o Switch Engage faz, especialmente nesse disco. Sabe, eu ouvi o disco legal, mas entrava o vocal limpo dele, eu falei, incomodava, caraca, né? cara, que troço chato, sabe, dava vontade realmente de pular as músicas. Então, você que rolou essa bola pra mim, eu vou cruzar aqui pra ponta esquerda, que justamente por você achar que é um vocal limpo mais chato, eu escolhi pro Cláudio, que eu já sabia que ele não ia gostar mesmo do que o Switch Engage, que é muito porrada pra ele. Eu posso fazer um adendo? Claro. Cláudio, quando você for fazer o próximo programa que for a sua vez de indicar bandas pra ouvir, lembre-se que eu não tenho nada a ver com isso. Por favor. Tá? Anotado. Aí eu escolhi pro Cláudio os discos justamente com o Howard Jones, porque eu falei, cara, ele grita menos. É menos gritado, então... Pô, se o que ele faz aqui é menos gritado, eu não quero ouvir o que ele grita eu mais. tenho a impressão de que, de repente, o Jesse Leach, por ele ser mais versátil, ainda tem isso. Eu acho o Howard Jones, assim, um cara muito limitado, assim, eu gosto mais do Jesse Leach, dele. eu gosto muito mais dele. E ponto também. Aí pro Cláudio eu escolhi o álbum As Daylight Dies, de 2006, e a gente tá bem curioso agora para saber as coisas que você tem para dizer a respeito desse álbum. Os Cláudio impropérios. Borges. Bom, olha só, eu vou começar pelo nome do álbum. O nome do álbum foi exatamente o que aconteceu comigo. A luz do meu dia sumiu quando eu comecei a ouvir esse disco. E eu vou falar uma coisa. Tadinho, que vai você se falou. sentir como se eu me senti no OPF. Então, é isso. Eu vou falar uma coisa que o Jay falou no programa do OPF pra você. O que eu tenho pra falar do que o Switch Engage. Dos 3 álbuns é a mesma coisa nos 3 álbuns. Tudo igual. Posso falar a mesmíssima coisa, eu não tenho muita coisa pra falar. Cara, foi uma das experiências mais desagradáveis Sério que mesmo? eu tive na vida, cara. Nossa sério. senhora, que surpresa. Cara, sério, assim, mas eu tô na contramão do Daniel. Pra mim, um vocal gritado é insuportável, porque vocês sabem que eu não tenho essa predileção, né, essa coisa por vocal guturado, muito gritado, que isso realmente me causa hoje. Já teve épocas que isso era mais tranquilo de ouvir. Mas hoje me causa muita insatisfação auditiva mesmo. Eu fico assim, caraca, cara, esse cara tá cantando desse jeito, me dá uma certa agonia. Então por isso que eu brinquei no início, mas assim, eu realmente não consigo ouvir muito. Aí, quando entra o vocal melódico, eu falo, putz, cara, canta a música inteira assim, por favor. É um porque respiro. É um respiro que dá um alívio. Então, assim, essa dinâmica, pra mim, de urro e melodia, ela se torna ao longo dos 40... Esse primeiro disco tem 43 minutos. Ao longo desses 43 minutos, ela me soa muito cansativa. Porque eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Então, essa dinâmica não é uma dinâmica com a qual eu tenho familiaridade ou eu tenha predileção, ou eu tenho até, assim, tranquilidade de escutar. Ela me cansa, ela vai me cansando. E aí, até bandas antigamente, por exemplo, teve uma época que Fatal Tragedy tinha um vocal feminino, tinha um vocal urrado de um cara. Aquilo ali me cansava pra caramba, porque eu não gosto dessa alternância, não gosto. Eu gosto que uma pessoa cante com variações ali, etc. Se vai fazer um vocal, sei lá, tipo, mais gutural, tipo o Max do Sepultura, que é um vocal sempre gutural daquela coisa, mas tudo bem, ali aquilo não me incomoda. Mas aqui me incomodou. Uma coisa que o Daniel falou,
que eu acho os riffs de guitarra muito bons. Realmente, os A riffs... dupla de guitarra é muito boa. É boa os demais. riffs são muito bons, o batera também é bom. Assim, a banda, musicalmente falando, é muito boa. É que eu realmente não tenho uma afeição por essa dinâmica, por esse Pelo estilo de som. Mas ainda assim, posso falar de duas músicas que eu gostei. This Is Absolution e For You. A For You eu até gostei mais do que This Is Absolution. Essas duas músicas eu destaco do disco, que foram audições que eu falei, pô, isso é legal. Se fosse mais por esse caminho aqui e menos gritado, eu acho que eu ia gostar mais. Eu achei que você fosse gostar de Arms of Sorrow, que ela é mais lenta, ela é mais cadenciada. Mas eu não sei porquê. Alguma coisa dela... quando começou essa música, eu falei assim, interessante. Aí depois ela me perdeu. Eu fiquei... Não sei se eu já tava meio consternado com aqueles urros todos. E não é nesse que tem o cover, Holy Diver do Dio? Mas eu não cheguei a ouvir. Não, eu falei 43 minutos de música autoral, tá bom, não vou nem botar o Dio, deixa eu parar a música ali. Não, eu não ouvi não. Não. E essa This Is Absolution, ela tem uma cara de Destruction, assim, em termos de guitarra, eu nem sabia que tinha mais cover trash, eu nem sabia que tinha cover do Dio, que eles tinham feito. Então eu só ouvi realmente os 3 álbuns que você... É porque é edição especial dele. No Spotify tem lá a edição especial. Assim, eu ouvi as edições simples. Eu também. Eu já comecei o Endor Valley ouvindo a edição simples, que eu falei, meu irmão, não vou... Aí depois eu falei, não vou ouvir nenhuma edição deluxe. E esse Holy Diver, apesar de ter saído na versão deluxe, ele saiu como single também antes, separado. Você não entrou em nenhum tributo ou nada disso não, né? Só não sei se entrou em tributo, mas entrou... Os que eu tenho, não. Mas saiu como single. Logo a seguir, eu mandei outro álbum também pro Cláudio, que eu tô seguindo aqui. Você vai seguir? Vou seguir a ordem cronológica. Que é o disco de 2009, que se chama Kill Switch Engage, que o pessoal chama Kill Switch Engage 2, porque curiosamente a banda tem 2 discos homônimos, né? Várias bandas têm isso. Mas é engraçado, né? Eu acho meio confuso. Mas enfim, é o Kill Switch Engage 2, de 2009, que também, além dos produtor, guitarrista, tem a participação como produtor, Daniel, o Cláudio. Obrigado. Brandon O'Brien, que já trabalhou inclusive com o CDC, com Bruce Springsteen. Ele participou também, né? Pearl Jam também. Ele participou nessa bagaceira aqui, cara. O cara é produtor, né? O cara é produtor. Ramon dinheiro. A gente faz, né? Vou lá acertar o que os caras têm pra resolver ali, se tiver que ter alguma coisa pra resolver. Esse disco aqui eu tenho certeza que você ouviu de uma forma melhor. Acho que você achou ele melhor, porque assim, eu acho que é um disco um pouquinho mais palatável e menos porradeiro. Cara do Cláudio. Então. Eu diria, inclusive, o seguinte: se você falar que a música Starting Over não é maneira, você não merece estar entre nós. Não consigo enxergar. Starting Over. Ela você aprovou? Então, eu repetiria tudo que eu falei do outro álbum pra esse. Porém, realmente você tem razão. Esse álbum me foi uma experiência mais agradável, tanto que eu destaco 4 músicas dele. Olha, uma é Starting Over, a outra é The Return, que fica mais lenta, eu botei assim, eu aqui achei como legal. destaque também. E Save Me, que é mais cadenciada, e Lost, que também é um pouco mais lenta. Botei até um coraçãozinho. Essas 4 são as 4 que eu gosto mais, então você acertou realmente, porque esse disco aqui foi uma experiência mais agradável pra mim, porque o primeiro foi duro. Eu acho muito legal também essa música Take Me Away, apesar de Take Me Away boa, do nosso Take Me Away, do nosso senhor Paul Stanley. Exatamente. Take Me Away Together as One. Exatamente. Apesar dessa ser a boa, eu acho muito legal a dobrinha de guitarra que tem no começo, que eu achei que você fosse achar que, me remeteu até o Thin Lizzy. Sabia. Eu achei que você ia falar assim, essa aqui ele vai gostar. Não, eu vi que tinha dobra cheirinho de guitarra. Thin Lizzy ali. A dobra de guitarra tava lá, mas ela me pareceu mais uma coisa meio Iron Maiden, meio Judas Priest ali, mais metal, sabe? Menos o Thin Lizzy, mas é óbvio que tanto o Judas quanto o Iron Maiden tiveram influência do Thin Lizzy nesse aspecto. Mas não sei porque na hora eu vi mais Judas Priest. É que você já estava muito inserido no metal porradeiro. Acho que sim. Aí a minha referência foi pro metal mesmo. Mas esse disco eu acertei, que eu sabia que esse aqui você ia gostar um pouquinho mais. Esse aqui eu gostei mais, tanto que foi 100% de aumento. Mas o outro foram 2, esse foi 50%. Missão cumprida pelo menos na segunda gira pro Cláudio. E sem querer, ajudei o Daniel, porque depois eu mandei pro Daniel como dica o álbum Incarnate de 2016, que eles falam que demoraram muito a fazer, porque o Jesse Leach tinha voltado para a banda, e ele é responsável pelas letras todas, tal, e ele estava muito preocupado em estar inserido no mundo de hoje. Que, assim, uma coisa que é uma característica bem marcante do metalcore é que as letras são muito relacionadas ao nosso dia a dia, a problemas de saúde mental.
Coisas mais reais que coisas a gente reais, vive, não, né? não são aquelas coisas de fantasia, de putaria, Dragão, de sexo, dragão, a morte, o demônio. Não é isso, é muita coisa assim dos nossos demônios pessoais, redes sociais, vícios, as coisas que a gente vive de fato. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. E talvez isso tenha sido a parada que me capturou de início para esse universo aí do metalcore e tal. E esse álbum eles falam que, o Jesse principalmente, ele fala que ele demorou muito a escrever, ele escreveu basicamente 80 páginas de letras de música para poder chegar onde ele queria uma coisa muito real e fiel. E ele falou assim, cara, eu era um cara afastado de rede social, de assistir noticiário e tal, não sei o que lá, mas ele teve que se inserir nisso, ele falou que foi até doloroso de ver, escrever sobre racismo e tal, ele teve que ver, assistir, e saiu esse resultado aqui que o Daniel com certeza terá muitas coisas legais para falar. Álbum Incarnate de 2016. Isso que eu ia falar. Pressão, né, cara? Já com deu. Bate esse pênalti aí, meu filho. Com certeza. Mas pelo menos é com o Jesse Leach cantando aí, você vai ter menos Mas quantas problemas. vezes que eu vou bater o pênalti não vai ser que nem Zico na Copa de 86. Tá bom, não, tá bom, Então, tá vamos bom. lá. Cara, eu fui ouvir esse disco de má vontade depois que eu vi o The Hand Já of tava Iron. de bode, né? Já, eu falei, puta merda, cara. Mas aí a primeira música, I Lone Stand, que já começa nesse lance de letras que você falou, realmente tem muito disso. Eu botei assim, cara, muito maneira, e minha observação, Jesse Leach é muito melhor. Eu também acho muito melhor. Muito melhor. Aí eu comecei a ouvir o disco, falei, caraca, a próxima música é maneira pra cacete, a terceira também é maneira pra cacete. Eu comecei a notar aqui. Cara, a primeira metade do disco, não desmerecendo a segunda metade, a primeira metade do disco é um arregaço. Eu realmente achei muito maneira, cara. E tem muito esse cheiro de death metal, thrash metal alemão. Olha, eu ia falar De isso. guitarra. Não só isso. Eu posso estar falando besteira que eu não sou um grande conhecedor de metalcore, mas de tudo que eu ouvi até hoje, eu acho que o que se faz na Europa é mais legal do que se faz nos Estados Unidos. E o Killswitch Engage, por ter um lance mais europeu, sabe-se lá por que eles tem isso, porque pô, tem uma música aqui, por exemplo, Until the Day. Cara, essa música é do cacete, tem um rifaço, tem umas guitarras bem lá em Flames. Tem muita essa onda aí. Sabe? Então, assim, eu curto pra caramba em Flames, independentemente da fase deles. Assim, eu gosto de Flames de quase todas as fases. Então, isso acabou me agradando mais e eu achei esse disco mais diverso, mais diversificado do que o anterior. E fora que, obviamente, o trabalho de guitarras. Cara, eu notei aqui, chegou em The Great City, eu botei assim, cara, o trabalho do Adam, que é isso aí. Isso aí. E o Joe Strotzer, cara, meu irmão, os caras são bons demais, cara. Bons demais, sabe? Assim, é muito... Os riffs palhetados, assim, são absolutamente sensacionais. Cara, e tem muita coisa legal, cara. Embrace the Journey, que é a música... Eu botei aqui, ó. Embrace the Journey, Uprised. Botei aqui, foda. É música pra... Eu fico imaginando a reação da plateia ouvindo essa música, pulando. Assim, você pula, você... bate cabeça, você entra em roda de polvo, você tem tudo ao mesmo tempo, tudo misturado ao mesmo tempo agora. Just Let It Go, cara, tem um refrão bonito pra... Aí, você vê, a voz do cara limpa funciona. Você Sabe? sabe que o próximo show você já tem um companheiro pra Já tem assistir, um companheiro pra ficar lá pulando comigo, fazendo fogo. Pois é, cara, porque assim, você entrou o refrão bonito, que se bota a voz do Howard Jones, cara, ia jogar a porra da música na lata do lixo. Mas o Jesse Leach, ele vai e complementa isso. Cara, o We Carry On, que é mais, digamos que ela é mais radiofônica, mais comercial, assim, é legal pra caramba também. Igual o It Falls On Me, que é mais palado. Eu acho que se você passa esse disco pro Cláudio, talvez ele gostasse. De repente ele gostasse desse álbum. Ó, eu vi até os bônus aqui, ó. Olha, pulou até uma boa vontade. Eu achei que o disco tava tão legal de ouvir que eu, por exemplo, Reggae Night. Cara, tem punk. Reggae Night. Come together when the feeling's right. Whoa, Reggae Night. Voltando ao heavy metal. Então, Reggae Night. Cara, tem punk, tem hardcore. O cara ainda mistura blast beat com isso aí. Ou seja, é um negócio bem legal, cara. Esse disco eu achei bem legal. Melhorou bastante, hein? O disco é legal, realmente as músicas são boas e o vocal do cara consegue ele botar. Eu acho que o vocal do cara, ele eleva muito. Sim. Ele é muito bom, cara, eu gosto muito dele. E por essas questões de, assim, ele voltou pra banda porque o Howard Jones também saiu por problemas de saúde, problemas de diabetes, também aquelas coisas todas. E eles ficaram em dúvida com vocalistas, acabaram trazendo um cara que, poxa, já conhecia a casa, já sabia como é que as coisas funcionavam. E ele meio que também estava participando de álbuns anteriores com ideias musicais. Então, assim, eu acho que era a escolha óbvia e ele realmente encaixa muito bem na banda aí. E para quem não viu, a gente estava no Summer Breeze ano passado, eles tocaram, o Cláudio e o Daniel estavam assistindo o show do Death Angel e eu fui assistir o Killswitch Engage. Cara, a galera fica louca. Assim, eles têm o público na mão, o show é muito bom mesmo, assim, muito energético.
o Jesse, ele participa, ele se joga na galera, ele vai, segura a mão, olha no olho, sabe? É uma interação foda. Ou seja, ainda tem isso de eu não sei como é que é o Howard Jones no palco. Então não vou Não, é ser muito bom, muito não vou bom. ser injusto aqui, mas o cara fazendo isso, cara, ainda tem, assim, eleva mais ainda a presença Ele é dele. frontman total. E, cara, o público ensandecido. Assim, o público é dos caras mesmo, sabe? Assim, é um público assim que, porra, rola uma sintonia incrível. E aí... Agora a gente chegou ao álbum... Agora Mas chegou que tem o mais álbum coisa? novo. Álbum novo. Aí a gente chegou ao álbum de lançamento desse ano, né? 2025. Que esse disco eu gostei demais. Eu achei esse disco maravilhoso. This Consequence. O problema desse disco é que, assim, eu queria que ele fosse um pouquinho mais longo, 35 minutinhos, beleza. Aí eu vou falar, é exatamente isso o ponto pra mim. Cara, é na medida. É na medida, mas assim, 42, Mais cara. duas musiquinhas ali? mais 2 musiquinhas. Foi na medida pra impedir um sofrimento maior pra mim. E, cara, assim, poxa, eu achei o single I Believe, que tem o videoclipe, cara, eu acho essa música muito boa mesmo, assim, essa música sozinha, pra mim, ela já carrega o disco. Aqui, ó. Mas eu vou começar com... Eu botei aqui, I Believe, botei até aqui, isso aqui é um asterisco, tá? Não parece, mas é. É meu equivalente ao meu coraçãozinho. É mais ou menos isso. Tá aqui, o destaque para o Jesse Litch, musicão. Que eu chamei do I Believe. Mas eu vou deixar começar de lá, que depois a energia baixa, a gente sobe aqui. Vamos lá, Cláudio I Borges. Believe foi uma das músicas que eu destaquei no disco também. Olha aí. Tá vendo? Viu? Não é assim. Eu achei o vocal melhor. Porque eu não escutei nenhum disco com ele antes, só escutei o disco com o Howard Jones. E achei o vocal desse cara me agradou mais. Mas ainda tem a dinâmica que eu não curto. Mas eu gostei de algumas músicas aqui, por exemplo, Where It Dies, que o início cadenciado me lembrou Slayer. E aí depois entraram os riffs que me lembraram Metallica, assim, das antigas. Eu falei, pô, legal, né? Surge uma familiaridade ali pra mim auditiva que eu falei assim, pô, legal. Me engaja, entendeu? Gostei. Me engaja na banda, Gostei, entendeu? entendi. Gostei. Rolou um engajamento. Rolou né? engajamento nesse momento aí, rolou. E eu falei, pô, legal, não sei o quê. E aí, mais uma música que eu achei legal, porque tem um solo muito bacana, que eu ainda não tinha gostado tanto dos solos anteriores, apesar do trabalho de guitarra ser bem legal, mas eu gostei muito do solo da Requiem. Achei o solo bem bacana, bem bacana. Você também destacou Botei aqui isso? também. Até botei assim, que não é... Assim, você ouve e presta tanta atenção na parte rítmica que você esquece dos solos. Os solos, é verdade. Mas esse solo se destaca. Esse ele vem bem na cara, você fala, caramba, mas peraí, eu escutei, tinha solo. Chegou um momento, algumas vezes eu falei assim, tinha solo nas outras músicas. Eu botei aqui, ó, solo de guitarra, surpresa. Botei surpresa porque você... Pela primeira vez, um solo de guitarra numa música do Chris Rodrigues me chamou a atenção. Exatamente. É porque, assim, de fato, a parte rítmica da banda é muito boa. E a gente tá falando de guitarra, mas a cozinha é fodida. Também. A bateria com o baixo, cara, os caras são muito bons. Normalmente os bateras de metalcore são muito bons, cara. Assim, é difícil escutar uma banda de metalcore que não tem um batera que seja realmente muito bom. A gente não vai falar da qualidade dos músicos em si, porque, assim, sabe que os caras são bons no que eles estão fazendo, né? O que a gente está fazendo é falar sobre a nossa percepção das músicas. Mas os caras mostram que eles são bons no que fazem, porque, cara, não é fácil ali. Tem umas coisas bem trincadas difícil, ali que eles fazem, de estar todo mundo junto, certinho, ficar tudo ao mesmo tempo, porque é uma música que precisa de precisão. Você tem que estar todo mundo ali certinho para fazer o negócio soar bem. E mesmo dentro dessa precisão, assim, o trabalho do ritmo de guitarra, os riffs conseguem se destacar. Sim, os riffs são muito fortes. Cara, sim, os caras são muito bons mesmo, mas muito bons. Enquanto a música Collusion, que ela também foi um single, saiu o videoclipe também, vocês falam alguma coisa? Vocês chegou a te chamar a atenção ou meio que passou batida? Os meus destaques foram esses três. Assim, as coisas mais destacáveis. Eu acho muito boa também a banda, Abandon Us, que é a abertura. A abertura, eu botei aqui muito boa também. Cara. Essa é pesadaça, tinha Blast Beat, eu falei, opa, tô fora. O cara tem que abrir arregaçando, né? O cara, porra, meteu um Blast Beat, aí já me perde, assim, eu fico louco. Eu curto pra cacete Blast Beat, mas, por exemplo, como eu falei no End of Array, que os Blast Beats na primeira música não encaixam. Eu achei que eles foram fora de propósito. Aqui eu acho que não. Por exemplo, tem Abandon Us, eu acho que abre muito bem o disco. A segunda música que tem Blast Beats também, que é Discordant Nation, aí você falou do negócio de Slayer e tudo mais. Qual foi outra Slayer, música? depois o Metallica. E Metallica. Esse disco tem muita coisa de thrash metal. Tem. Esse é o mais trash dos que eu vi. Pois é, tem muito de thrash metal. Aí, obviamente, né, no meu caso, que não sou um grande fã de metalcore, acaba agradando mais porque eu adoro thrash metal. Então, assim, tem, cara, muito de thrash metal. Você falou do que tinha o riff de Slayer, foi o Where It Dies. Where It Dies. Cara, o Requiem também tem o início... O Requiem também tem. É muito Slayer no início.
Muito Slayer. Até mais do que o Harry Dice. Mas é que o Harry Dice não era só o riff. Era o andamento do iniciozinho, que ele vem com o andamento, e de repente ele quebra, entra um outro riff, que aí é um riff mais que parecido puxa com outra o parada, Metallica, totalmente puxa outra diferente. coisa. O Wreck ele é mais rápido. Ele é mais rápido, mas, isso. cara, mas o riff do início que você fala, cara, isso é a música do Slayer. É. O refrão de Wreck também é um destaque, cara, baita refrão. Eu gostei de Broken Glass porque ela é meio diferente do restante do álbum. Eu juro, se eu ouvisse essa música sem o vocal do Jesse Leach, ou com um vocal mais parecido, com outro tipo de vocal, eu ia perguntar se era algum projeto de alguém do Mastodon, sabe? Porque ela me lembra muito o caminho do Mastodon fazendo... Como é que eu vou explicar? Metendo alguma coisa mais pesada, mais extrema no prog que eles fazem, digamos assim. The Fall of Us eu achei espetacular, que é uma porradona sensacional, cheia de mudanças, assim. Pois esse disco é muito bom, cara. Comprou. Esse disco é muito bom. Cara, tem muita coisa legal no álbum. Aftermath, né? Tem outra coisa, outra música com muita influência de Flames. Você vê como é que eles pegam esse lance do som de metal death moderno, metal melódico. sueco, tem muita coisa escandinava. Pois aí. Muita coisa legal, cara. E eu acho que eles pegam essas referências e fazem muito bem. E esse álbum tem muito disso e com muita coisa de thrash metal também. De todos os três, esse álbum aqui é pra mim disparado o melhor. Eu acho que, cara, ele mata a pau, assim. 35 minutos, cara, papum. Do início ao fim. Ele é curtinho. Eu entendo que o metalcore ele tem essa dinâmica que o Cláudio está falando, que também é uma dinâmica que de repente você encontra em death metal, tal, que tudo fica muito formatado e não tem muito espaço para respiro. Tipo assim, tem que obedecer aquela fórmula ali de vem a porrada, daqui a pouco entra uma coisa mais melódica e tal. Eu sei que não é para todo mundo isso aí, é uma coisa mais difícil, mas é um estilo assim, que eu acho que é bem legal, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, que são a parte lírica, que é muito preocupada com as coisas do dia a dia, com as coisas que a gente vive, os nossos demônios internos, a violência, o estresse que você vive no seu dia a dia, então você acaba criando uma relação... As letras ressoam dentro de você mesmo. Então, assim, eu acho que é bem legal você que, de repente, não está acostumado com esse estilo e já vai falar, essa é música de playboy. Cara... Música de playboy? Não, tem gente que fala isso. Que metalcore é pra garota, pra playboy, não sei o que, não é heavy metal, aqueles papos que a gente conhece, né? Isso aí assim, o cara que fala que não é heavy metal, música de playboy, é puro preconceito. Mas isso a gente sabe total que preconceito. Mas assim, vale a pena você abrir os seus ouvidos e seus olhos para esse tipo de música, que é muito legal. De repente, se você não gostar, eu sabia que o Cláudio não ia gostar, ia ter uma certa dificuldade, tentei achar um negócio que fosse menos porrada. O Daniel já gostou um pouco mais, especialmente da parte do Jesse Leach e tal. Assim, é uma banda que eu gosto pra caramba, fiquei muito feliz de ter visto o show ano passado, espero ter a oportunidade de ver novamente. E me surpreendeu, fiquei feliz aqui com o resultado final, no final das contas. Fiquei contente. Tá vendo? Mas você sabe que é uma coisa importante que eu acho que eu preciso falar isso aqui pra você que tá aí nos assistindo do outro lado, que é o seguinte: esse programa, que eu até no outro programa eu falei que é um programa que eu mais gosto de fazer hoje em dia, ele dá oportunidade pra gente de rever até conceitos que a gente, né, cristalizou com um determinado tempo. Por exemplo, eu falei, cara, ouvir isso aqui vai ser Eu já estava assim, com uma predisposição já de ouvir com uma vontade, de ouvir azedo. E aí eu falei, não, cara, eu não posso, porque se eu for assim, eu não vou gostar mesmo, eu vou tornar a audição realmente uma coisa penosa. Se a audição for penosa, que ela seja penosa porque eu não tenho identificação com aquilo, não porque eu criei uma resistência anteriormente. E eu ouvi e falei, cara, legal, eu não vou ouvir mais, porque assim, realmente não é uma coisa que eu gosto, não é pra mim, não é pra mim mesmo. Assim, agora, eu tenho alguma coisa contra? Não. Eu vou ficar falando mal dos caras? Não. Só é uma coisa que eu não tenho relação, que eu não gosto. Agora, se eu tiver que ouvir outras coisas no mesmo espírito, eu vou ouvir de uma boa. Identificar, de repente, os pontos positivos. E se tiver ponto negativo, também ressaltar aquilo. E é isso. E tem uma coisa legal também, alguém chega aqui e fala assim, pô, cara, se você curte, metalcore, desse estilo, cara, o Killswitch Engage é uma banda pra você. Exato. É conhecimento. Isso aqui foi um conhecimento. Eu conheci, entendi qual é a proposta dos caras, só não me relacionei com elas e tá tudo certo. E é isso. E não é porque eu tô usando camisa do Electric Mob que eu tenho que ser rechaçado pelos fãs porque eu não gosto de Killswitch Engage, entendeu? Aliás, O Cláudio achou uma merda, mas com todo respeito. É porque eu não falo isso, essa fala é sua. Mas eu não achei uma merda, não. Eu não acho uma merda, não. Não acho, não. E com todo respeito, porra, a pessoa que fala, também, o cara está usando a camisa de banda X, como é que ele vai? Isso é uma estupidez assim. Isso é muito limitante. Cara, isso aí é igual, sabe o que? Aquela frase clássica, quando o Vasco estava quase rebaixando um ano aí
Aí tinha uma foto do Roberto Qual Dinamite. dos anos? Eu não nem lembro. O Roberto Dinamite estava num restaurante jantando, aí o cara reclamando. O Vasco quase rebaixando e o Roberto jantando. Vê se pode. Ele vai fazer grande morrer de fome? Cara, umas coisas que não tem o menor sentido. Não tem, eu não acho que nem batendo com a cabeça na parede pega no tranco. Não, Não, acho que não. Entendeu? Enfim. Não. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam do programa? Primeira vez que a gente está trazendo Metalcore aqui. Espero que a gente tenha alguns fãs aqui que vão deixar os comentários, vão falar alguma coisa sobre o Killswitch Engage, ou sobre alguma outra banda que vocês curtam também, que eu gosto de várias. Eu gostaria de ter feito um programa sobre o Architects, mas acho que essa banda seria mais difícil ainda pro Cláudio, então... A gente pode fazer em dupla. A gente pode fazer fazer um em novo. dupla, hein? Um novo assim, 2 contra 1. 2-1. Em vez de 1 contra 2, a gente pega o Ice Lips pra ele. Pois é. Porque no Ice Lips a gente curte e os dois velhinhos estavam pulando no show do Ice Lips lá do ano passado. Eu tava sentado descansando. Mas comenta aí, deixa o que você achou, quais outras bandas você conhece, se você gosta, se você quer conhecer mais, desenrola. Enquanto isso, o que o pessoal pode fazer também, Cláudio? Ir para o Instagram, porque lá vocês vão saber tudo o que acontece no canal. Se inscrevam, apertem o sininho aí para as notificações. Tem muita gente me falando, inclusive aqui na loja me falando, cara, eu não recebo mais notificações dos vídeos seus. Então, galera, procure aí o YouTube, vai lá, desinscreva, inscreva de novo, aperta o sininho de novo, vai lá, porque isso tem sido uma reclamação frequente que eu tenho escutado. Eu já li, quando eu estava lendo comentários, eu li isso nos comentários. A pessoa eu não fui notificado do vídeo. Aliás, não teve um comentário que estava no 7º, 8º episódio da volta do canal. O cara só descobrir agora que o canal voltou, porque ele não deixou de ser inscrito e não estava recebendo aconteceu notificação. exatamente a mesma coisa. Um cliente falou comigo na semana retrasada, ele falou exatamente a mesma coisa. Falou, pô, vocês pararam, vocês não vão voltar com o canal? Eu falei, o canal já está quase um ano no ar. Pô, não recebeu fazendo mais... um ano agora em abril. Pois é. E aí foi isso. E realmente, então, cheguem no YouTube, vai lá, desapertem o sininho, apertem novamente, porque tá dando esse problema mesmo. Não é uma questão nossa, é uma questão do YouTube. E fora o Instagram, Daniel, como é que nossos mais de 28 milhões de seguidores aí, nossos ouvintes fiéis, podem nos ajudar? Bom, além dos nossos 28 milhões de seguidores já proporcionarem a nós uma vida de luxo e riqueza com iate, aviões particulares, jatinhos, mulheres, mansões, tudo isso. 100 mil dólares. Tudo isso, você também pode nos ajudar com a campanha Pix para fazer um canal cada vez melhor, dando a oportunidade de trazer conteúdos que a gente não conseguiria trazer para você se não fosse essa campanha, se não fosse essa ajuda, como a cobertura que nós fizemos do Summer Breeze que faremos no Bangers Open Air, que é essa altura do campeonato, na hora que esse vídeo estiver lá, provavelmente tá em cima, talvez. Já até passou o Bangers Open Air, mas você vai ver ou já viu o episódio, a cobertura especial que a gente fez. Então essa ajuda é muito importante porque faz o canal melhor para você, pra gente, e também você participa de alguma maneira. A gente sempre tenta conseguir inserir você dentro do Resenhando. É isso. Então é isso, galera. Até a próxima. Fomos! O Daniel tá excitadinho, né? Né? Também acho, né? Quantidade de doce que eu comi agora. Né? Grande cornolho. Vai ficar assim. Cornolha. I want pipi. A gente veio depois do parabéns, meu irmão. Os doces estavam gostosos pra caramba, cara. Eu comi um monte. Tinha um de leite ninho com Nutella que tava maravilha. Aí eu tô ligadão. É tipo isso.